Olá galera, eu vou estar ensinando a vocês aqui. Muita gente tem dúvidas sobre como hackear e geralmente faz da maneira errada, né? As pessoas estão mais preocupadas em usar programas baixados na internet do que realmente aprender a hackear. São poucas pessoas que têm o interesse em hackear de verdade, né? Em aprender a hackear. E pra gente aprender a hackear, a gente tem que saber. Você tem que saber programar, né? Pode ser numa linguagem como essa aqui, ó, Visual Basic, pode ser um C++, né? Pode ser um Java, um Delphi, né? Um Python, né? Alguma linguagem de programação. Você tem que saber programar, porque senão você não vai aprender a ser um hacker, né? Você tem que saber, né? O que você está fazendo, você tem que saber, né? Declarar variáveis, né? Você tem que saber como usar as variáveis, tá? Você tem que saber como usar variáveis, você tem que saber utilizar APIs, né? Como essa API aqui, né? Vocês têm que saber, né? Vocês têm que saber, né? Vocês têm que saber declarar uma API para vocês poderem estar usando, né? Vocês têm que ter um raciocínio lógico, né? Então isso não é uma coisa fácil, né? Então nós vamos estar aprendendo na nossa aula aqui como a gente vai usar o conceito das APIs, conhecido como Win32, conhecido como Win32. O que que isso engloba, né? O que que isso engloba aqui? Aqui a gente verifica no site da MSDN, tá? A gente vai verificar aqui no site da Microsoft aqui o conceito da Win32, um conceito geral aqui da Win32, tá? O que significa o Win32? O Win32 é um conjunto de APIs. O que são APIs? APIs são funções que permitem você programar a sua linguagem de programação que você gosta de usar, né? Visual Basic, C++, C++, não importa qual seja, né? Você pode usar ela para poder usar os recursos fornecidos pela Microsoft para você poder desenvolver o seu software de maneira bem integrada com o Windows, né? De maneira correta, tá? Então nós temos aqui a visão geral aqui, ó, da Win32, né? Aqui está em inglês aqui, tá? Mas a gente vai estar auxiliando vocês aqui, ó. Um aplicativo de programação Win32, uma interface, né? Uma interface de programação Win32 e define números 32, define membros de 32 bits da do sistema operacional Windows, da família do sistema operacional Windows. Não quero alterar nada aqui. Tá? Aqui é meio chato de entender, mas vamos simplificar. Vamos resumir aqui dizendo que o Win32 significa o número de bibliotecas que você pode usar. O número de bibliotecas de funções que você pode estar usando junto com, com, com a sua programação, né? No caso do Visual Basic aqui, ó, no caso do Visual Basic aqui, ele nos mostra aqui uma porrada de APIs, né, que podem ser facilmente integradas aqui no Visual Basic, né? No Visual Basic, tá? Aqui, ó, começando daqui, tudo isso aqui é API, tá? Tudo isso aqui é API, ó. Tá? Aqui tá mostrando a letra A aqui, mas tem um conjunto bem grande aqui de APIs aqui,
tá? Por exemplo, essa API aqui, ó, Get Foreground Window, tá? Você dá dois cliques aqui, ó, e ele diz aqui como a gente pode usar essa API aqui no nosso Visual Basic, tá bom? Ele vai ensinar aqui como a gente pode usar essa API aqui no Visual Basic aqui, né? Então no Visual Basic aqui você vai simplesmente vai declarar ela, vai declarar a API, que na verdade significa uma função, tá? Mas simplesmente vai declarar ela, né? No caso aqui vai ser private, né? Vai ser private aqui, ó, tá? Declare function get foreground window, né? Esse lib aqui significa biblioteca, que é uma DLL, tá? No caso que a gente não precisa escrever assim, né? Mas pode deixar se vocês quiserem, não tem problema não, deixar user32.dll, né? Mas em termos de educacionais, geralmente, né, os autores colocam só assim, escritos apenas assim, o user32, tá bom? Então aqui nós declaramos uma função. Para que serve essa função aqui? Get foreground window. Ela vai pegar a janela ativa, tá? A janela ativa não, a janela mais visível possível, né? Que geralmente é a janela que tá aqui, ó, com esse ícone, que tá com esse ícone azul aqui, né? Disponível, tá? No caso que é essa aqui do Visual Basic, né? Essa janela atrás aqui, ó, essa aqui, ó, que está escrito API Viewer, por exemplo, ela não é a janela ativa, né? Mas se eu clicar nela, né, ela passa a ser. No caso aqui do nosso Windows 7, com essa função aero ativa, né? Então ele não mostra o título aqui azulzinho aqui, igual aparece no Windows XP, né? Que fica o título azul, que dá um título transparente. Mas a gente pode saber que a janela ativa é a janela principal onde, né, onde você está manipulando o teclado, manipulando o cursor e assim vai. Tá bom? Sobre a Win32, para quem está programando, quem está iniciando a programação, tem que entender alguns conceitos básicos, né? Um dos conceitos básicos é o conceito de handle. É o conceito de handle. O que significa handle? É, é um identificador, da janela, tá? O conceito de janelas também é um conceito que ficou meio abstrato. Para quem já conhece o mundo Win32, já sabe o que significa cada janela, né? Mas para quem não conhece, quem é novo na programação, ou quem não conhece, tem que entender o seguinte: a janela, embora tenha aqui essa janela principal aqui, ó, essa aqui do bloco de notas, né, do WordPad, ela inicia daqui, né, desse ponto aqui até aqui, ó, tá? Toda essa área aqui é a área da janela. Só que não existe apenas essa janela aqui, né? Não existe apenas essa janela aqui, existe outras janelas, né? Janelas dentro de janelas, tá? Esse menu aqui, ó, essa barra de menus aqui, ó, né? Onde está escrito aqui arquivo, editar, formatar, exibir e ajuda, tá? Até aqui, ó, isso aqui é uma janela, tá? Quer dizer, é uma janela que vai daqui até aqui. Essa aqui é uma outra janela, tá? Essa parte branca aqui, ó, que é a parte onde a gente pode digitar as coisas, ó, a gente só pode digitar as coisas dentro dessa parte branca aqui, no caso do WordPad, né? A gente não pode digitar aqui na barra de título, nem aqui, né? Aqui a gente também não pode digitar, né? A gente só pode digitar aqui. Toda essa parte branca já é uma outra janela. É uma outra janela, tá? Então são tudo que existe no ambiente Windows que seja visível é uma janela, tá? Inclusive os ícones aqui, ó, né? Qualquer ícone desse aqui, ó, ele é uma janela, né? Ele está dentro de uma janela, tá? Aqui a lixeira, aqui é um ícone, né? E ele está dentro de uma janela, tá? Aqui o Skype aqui, ele já está dentro de uma outra janela, tá? Então esses são os conceitos de janelas que a gente pode dizer que o sistema operacional sempre está manipulando eles, né? Sempre está criando janelas, sempre está editando as janelas, usando as propriedades e usando os eventos de cada janela, tá?
É, voltando aqui para o nosso bloco de notas, a gente pode falar que existe uma janela pai e existe janelas filhas, tá? A janela pai é a janela principal, que é toda a área, toda essa área aqui do bloco de notas, né? Deixa eu maximizar aqui. Toda essa área aqui do bloco de notas, toda a área gráfica dela que aparece, né, que é a área que visível para você, que é a área que você pode ver, é considerada como janela pai, é a área principal, tá? É a área principal. Todas as janelas que estão dentro dessa área são chamadas janelas filhas, né? Que engloba essa parte aqui, tá? É a janela filha, essa parte aqui onde a gente digita, toda essa parte branca aqui, tá? Também é a janela filha, tá? São as janelas filhas, né? Se são janelas filhas, obviamente possuem pai. E o pai é essa janela principal aqui, ó. Não é a parte azul aqui, né? Não é essa parte azul. Não é apenas essa parte azul aqui. Onde está o título aqui. É toda a área aqui. É toda a área visível aqui, ó, tá? É toda essa área visível aqui. Toda essa área visível é a janela pai, tá bom? E as janelas filhas estão inseridas dentro, tá? Óbvio que dentro da janela pai pode existir uma outra janela que possui outras janelas dentro dela, né? Então você teria janelas filhas que possuem um outro pai de primeiro nível, né? Ou seja, por exemplo aqui, ó, quando a gente coloca o mouse em cima dessa palavra ajuda aqui, ó, vocês podem perceber que uma área aqui ela é marcada, né? Como vocês podem ver, ó, dá pra ver o traçamento, né? Então ela demarca aqui uma área aqui, tá? Então isso aqui é uma janela, tá? Isso aqui é uma janela diferente dessa janela que ele exibia, são janelas diferentes, tá? Aqui nesse exibir possui uma janela e aqui nesse jeito possui uma outra janela, que estão dentro dessa outra janela aqui, que é a barra de menu inteira, tá? Que vai daqui até aqui. Então você tem a janela da barra de menu e dentro da janela da barra de menu você tem essa janela de ajuda, tá? Você tem essa janela de ajuda, tá? Então a gente pode dizer que a janela de ajuda ela pertence à janela de barra de menu, tá? Ela pertence à janela de barra de menu. Mas a janela pai dessa ajuda aqui é, né, a área principal aqui, tá? É a área inteira principal aqui, a janela pai. E essa outra barra aqui é a proprietária da janela de ajuda, tá bom? É um pouco complicado isso aqui, tá? Mas quando vocês pegarem um bom tutorial para ler, vocês vão entender bastante, tá bom? Tá, nós temos como uma consequência, né, dessas janelas é que as janelas filhas, né, todas as janelas filhas, né, todas as janelas pertencentes à janela pai, elas só podem ser exibidas dentro da área da janela pai, né? Então se eu pegar aqui redimensionar a janela pai aqui, ó, como eu estou fazendo aqui, ó, tá? Quando eu redimensiono ela, né, toda a área existente dentro da janela pai, ela só pode ser exibida dentro né? Só pode ser exibida dentro da janela pai. Os seus elementos não podem aparecer do lado de fora aqui, né? Do lado de fora da janela, né? Aí é uma coisa controlada pelo sistema operacional, né? É, não tem como você, como usuário, mudar isso aqui, né? Conseguir fazer com que uma coisa que aparece do lado de fora, né? Tá? Então esse é um dos primeiros das primeiras consequências que a gente pode ver aqui no relacionamento das janelas pais e filhas, tá? Da mesma forma, se essa janela aqui, a janela pai for fechada ou for minimizada no caso aqui, ou ficar oculta ou qualquer coisa, todas as janelas filhas são ocultadas juntamente, né? Então você minimiza, a janela fica invisível, tá? A janela fica invisível e os seus elementos lá dentro também ficaram invisíveis, obviamente, né? Se eu fechar aqui, né, eu vou estar destruindo a janela,
todos os seus elementos internos aqui, todas as janelas filhas também serão destruídas, tá? Também serão destruídas. Tá, agora vamos ver nossa próxima etapa aqui. Vamos analisar aqui as propriedades, tá? E os eventos, né, da janela, né? Inclusive as propriedades você pode estar interceptando via programação e os eventos também, né? Então primeiro vamos analisar as propriedades, tá? Cada janela dessa aqui, né? Cada janelinha dessa aqui, inclusive as filhas, né? Ou janelas que estejam uma dentro de outras, né? Ou janelas simplesmente filhas ou os pais, elas possuem uma propriedade chamada handle, tá? Chamada handle. O que significa esse handle? Significa o identificador da janela, tá? E que significa isso aqui? Significa que cada janelinha dessa aqui tem uma identificação, né? Tem um identificadorzinho único seu, né? Uma janela que tem um identificador 1, outra janela também não pode ter o identificador 1, né? Tem que ser um outro número, né? Lógico que se a janela for destruída, a janela de valor 1 for destruída, né? Óbvio que uma outra janela pode passar até a identificação 1, né? Caso o Windows queira fazer isso, tá? Bom, eu estava falando aqui que se eu fechar a janela pai, as filhas são eliminadas também, né? Mas se eu quiser eliminar uma janelinha filha dessa aqui, ó, né? Obviamente você pode eliminar a janela filha ou deixá-la oculta e a janela pai permanece aqui, né? A janela, as ações das janelas filhas podem influenciar ou não na janela pai, né? Mas de você deixar simplesmente ocultar uma janela filha aqui não vai ocultar a janela pai, né? Apenas o inverso, né? Se você ocultar a janela pai, então obviamente todas as janelas filhas vão ser destruídas, né? Tá, então nas propriedades nós temos aqui o handle, né, que representa aqui o identificador da janela, né? Todas as janelas possuem um handle, né? Geralmente em termos de programação, quando você estiver programando, você vai ver um termo muito usado que vai ser esse aqui, ó, tá? HWND, né? Que significa a mesma coisa, isso aqui significa a mesma coisa de handle aqui, desse handle. Ou seja, o HWND também é um identificador da janela, né? Só mudou o nome aqui, handle para HWND, que esse HWND provavelmente significa handle, né? Deve se representar handle of window, né? Of window, que deve representar handle da janela. Então eles abreviaram para cá, tá? Mas de qualquer forma, esse aqui é igual ao handle, tá? É a mesma coisa, tá bom? Aí outras propriedades, você pode ter uma propriedade do título, né? Que chama título ou caption, né? Ou caption, tá? O que significa isso aqui? Significa que toda janela também tem a propriedade de título ou a propriedade de caption, né? Só que pode ter coisa escrita lá ou não, né? No caso aqui, ó, a janela pai, a janela principal aqui, ó, ela possui um título, que é essa palavra, toda essa frase aqui escrita, ó, sem título, hífen, o bloco de notas, né? Tudo isso aqui é o título da janela, tá? Começando da palavra sem título, né? Sem título e vai até bloco de notas aqui. É o título da nossa janela, tá? Essa janelinha aqui escrita arquivo tem um título? Sim, tem um título. O título se chama arquivo, né? Tem um título que se chama arquivo, né? Dependendo da janela pode ter um título ou não, né? Tá? Porque essa barra branca aqui já, essa barra não, essa área gráfica aqui, branca, que é a área de edição, que é a área onde você vai escrever as coisas. Aqui, por exemplo, não tem título, né? E nem caption, tá? Não tem nem título, nem caption, tá? Mas ela tem a propriedade de título e caption, só que ela não tem, não é necessário ter, não é necessário ter nada escrito nela, né? O Windows não precisa dela, tá? Outras propriedades aqui, pode ter um style, né? Um estilo da classe, né? Tá? Por exemplo, aqui
tem um estilo de classe que permite que você clique nelas, né? Mas você pode programar elas para ter um estilo de classe onde ela fique inclicável, né? Que você não possa clicar nela, né? Por exemplo, né? Ou evitar que seja ditado, né? Então seria um estilo, tá? Certo. Agora, antes de nós passarmos aqui para os eventos de cada janela, nós vamos estar usando aqui um programinha aqui para a gente mostrar tudo que a gente está fazendo, né? Que é um programa aqui do Visual Basic que permite verificar as propriedades e os eventos de cada janela, tá? Inclusive é um programa muito bom, né? Criado pela Microsoft, que é um programa até com recursos hacker, tá? Mas ele é um programa exclusivo que você não tem como usar esse programa aqui. O nome dele é esse nome aqui, tá? Spy Mais, tá? Você não tem como usar esse programa aqui para você hackear a seu favor, né? Ou mandar ele oculto para alguém, né? Então não tem. Ele é um programa que ele tem uma área obrigatória aqui, né? Que é esse programa aqui que abriu aqui, ó, tá? É um programa que tem uma área obrigatória e você não tem como utilizar esse programa aqui para você hackear alguém, né? Ao seu favor, né? Não há como, tá? Inclusive esse programa aqui, por ser legítimo, ele não é detectável por vírus, né? Embora ele tenha ações de vírus, mas ele não é detectado com vírus porque é um programa da própria Microsoft. Tá bom? Então vamos fazer a nossa análise aqui, tá? É, nós vamos mandar ele espiar, né? Espionar, né? Podemos colocar aqui, ó, para ele procurar uma janela, tá bom? Você vem nesse ícone aqui, ó, e arrasta ele para onde você quer, para a janela que você quer interceptar ou ver as propriedades, né? A janelinha aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, ela fica selecionada, tá? Deve lembrar que ele procura janela por janela, né? Então você pode, ó, especificar aqui a janela principal, tá? Que é essa janela aqui, ó. Ou você pode especificar uma janela dentro dela, uma janela filha, tá? No caso, ele só permite essa aqui, né? Essa janela aqui de barra de ferramentas, ela é uma janela pertencente à janela pai, por isso que ela não pode ser, né? Ela tá juntamente com a janela pai, por isso que ela não pode ser identificada separada aqui, ó, tá? Mas essa aqui pode, né? Se você quiser, tá? Vamos analisar da janela principal, que é essa aqui, tá? Que é a janela principal, tá? Então nós vamos colocar esse cursorzinho aqui, ó, do programa Spy em cima dela aqui e vamos soltar o nosso botão aqui, o nosso botão esquerdo, né, que eu estou arrastando, né? Soltemos, né? Voltamos aqui para o nosso programa aqui, para o programa de espionagem, né? E ele mostra as propriedades aqui, ó, tá? O handle da janela, tá? É esse número aqui, ele está em hexadecimal, tá? É um número que está em hexadecimal, tá? Esse número aqui, ela é a identificação da janela pai, tá? Da janela pai. Temos aqui caption, tá? Aí como eu falei, ó, começa daqui, sem título, tá? Vem até o bloco de notas aqui, tá bom? Classe. A classe dela chama-se Notepad, tá? É a classe dessa janela inteira aqui, tá? É a classe dela, tá? Aí você tem um estilo aqui, tá? Ele botou um hexadecimal, mas depois nós vamos ver qual é o nome, nós vamos ver já quais são os estilos dessa janela aqui, tá? E esse retângulo aqui, né, que são as propriedades x, y, a propriedade x, y e tamanho e largura, né? E tamanho e largura da janela, tá? A propriedade x, y, né, onde a janela está, né, em relação à área de trabalho aqui, tá? Quando a gente está verificando a posição x, y da janela pai, né? Em relação a toda a área de trabalho aqui, né? Então, como a janela tá, se eu botar a janela bem aqui assim, ó, bem no início aqui, ó, o x dela aqui, o x vai ser zero, né? Se eu colocar ela bem no iníciozinho aqui, né? Tá? É...
Então nós vamos dar um OK aqui. Ele vai mostrar mais opções aqui, ó, tá? Da janela Pi, né? Tem mais opções aqui, tá? Vamos ver aqui os estilos. Ele mostra mais estilos aqui, tá? Aí aqui são os nomes amigáveis aqui, tá? Em vez de ser aquele número lá, né? Aí você tem os nomes amigáveis aqui, por exemplo aqui, ó, WS Visible, né? Que diz que a janela é visível. Não, não quer dizer que a janela está sendo mostrada aqui ou não, né? Ela quer dizer que a janela ela é visível, ela pode ser visível, tá? Ela pode ser visível, tá bom? Esse overlap de window aqui significa que a janela pode ser, ela pode ficar sobreposta, né? Ela pode ficar em cima de outras janelas, tá? Né? Como aqui, ó. Ela pode ficar em cima de outras janelas. Porque tem janelas que não pode ficar em cima de outras janelas, né? Principalmente as janelas pais, as janelas filhas, quer dizer, em relação a outras janelas filhas, algumas não podem ficar sobrepostas sobre outras janelas, né? Tá? Então você tem que esse estilo aqui, né? Aí tem outros estilos aqui, né? Tem estilos estendidos aqui, né? Tá? Como por exemplo aqui, ó, accept files, né? Que significa que ela pode aceitar arquivos aqui, tá? Tá? E tem vários outros estilos aqui. Então esses aqui são os estilos da janela. Cada janela tem o seu estilo, né? Tem a sua propriedade de título, tá? Vamos agora ver aqui as propriedades de uma janela filha, né? Então vamos pegar aqui, ó, tá? E vamos arrastar aqui exatamente para a janela filha, tá? Vocês podem ver aqui, ó, a janela filha está selecionada, tá? Então eu solto. E agora ele vai mostrar as propriedades da nossa janela filha, tá? Aqui, ó, a identificação dela aqui, ó, vocês podem ver que é diferente da janela pai, é uma outra identificação, né? Porque é uma outra janela, obviamente, né? No caso do caption aqui, ó, não tem caption, tá? Embora tenha essas coisas escritas aqui, ó, isso aqui não é o título, isso aqui não é título da janela, né? Obviamente, né? Isso aqui não é o título da janela, tá? Aí tem um estilo aqui, né? Que tá em hexadecimal, depois nós vamos ver. O posicionamento dela aqui, ó, né? X, Y e largura e altura das janelas filhas, o posicionamento deles aqui é relacionado, obviamente, tá? À janela pai, né? O X aqui, de onde se inicia aqui, né? Ele é relacionado com a janela pai aqui, tá? E não mais com o área de trabalho aqui, né? Então o X aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, ele começa em 44 aqui, tá? Eu posso arrastar aqui, ó, eu levo ela pra cá, por exemplo, aqui, e, e, e dou um update aqui, ó, né? Se bem que ele mostrou aqui uma outra atualização dela aqui, ele tá dizendo que a região aqui tá na 466, né? Mas de qualquer forma, a propriedade X, tá? A propriedade, que na verdade a propriedade left de cada janela, ela é relacionada com a janela pai, né? Então se essa janelinha aqui começar bem aqui assim, ó, né? Bem do iníciozinho aqui, então vai ser, o left dela vai ser igual a zero, tá? Porque tá no início, tá? Certo, a gente viu que a nossa classe aqui, a classe dessa área branca aqui, é a classe edit, tá? Que são caixas editáveis, né? Então essa classe edit aqui significa que o Windows sabe que é uma janela editável, né? Você pode escrever coisas aqui, tá? Ela é editável, né? Tá bom? Agora vamos para a próxima etapa aqui, que são os eventos, tá? São os eventos da janela, né? As janelas, além dessas propriedades aqui, né? Tem essa aqui e obviamente tem milhares, outras centenas de propriedades, né? Essas que são as principais aqui. Pelo menos essa aqui é a principal, né? O handle, tá? O handle é a principal praticamente, né? Vamos dizer assim. O handle tudo que for usar com janelas vai precisar de um handle, né? Você vai precisar usar o handle da janela, tá bom? Agora as mensagens, os eventos, tá?
Os eventos são definidos como mensagens, tá bom? Nós vamos pegar todos os eventos de uma janela, tá? Vamos dar um OK aqui, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou programar aqui. Aliás, não vou programar nada não. Eu vou deixar aqui, o jeito que está aqui, ele vai estar mostrando todos os eventos que ocorrerem dentro da área branca lá, da área branca do Notepad, ele vai estar aparecendo aqui, tá? Então vamos começar aqui, ó. O simples fato de eu estar mexendo no mouse aqui, ó, vocês podem ver aqui do lado aqui, ó, ele gerou vários eventos aqui, tá? Vários eventos aqui. Vários não, todos os eventos que aconteceram ali estão sendo exibidos aqui, né? Eu não pedi para selecionar quais eventos que eu quero que ele mostre. Então ele está mostrando tudo, né? Está mostrando todos, tá? Então você tem aqui, por exemplo, esse último aqui, ó, né? NC Paint, WM underline NC Paint significa que a janela lá acabou de ser repintada, né? Acabou de ser redesenhada, tá? Isso aqui é um evento, né? Ou seja, a janela acabou de ser redesenhada, então ele dispara um evento, tá? Mouse leave, né? Que significa que o mouse abandonou a janela, né? Foi no momento que eu trouxe o mouse, que eu saí do mouse de lá e eu trouxe pra cá, né? Eu trouxe pra cá, né? Eu não vou ir pra lá porque senão ele vai mostrar um monte de coisa aqui agora, né? E eu não quero que ele mostre agora, tá? Mas quando eu mexo o mouse lá na área branca, então ele já dispara várias coisas aqui, né? Então você tem esse mouse livre aqui, que significa que o mouse abandonou lá, tá? Esse line index aqui, eu não sei o que significa exatamente, tá? Você tem aqui mouse move, que significa que o mouse se mexeu, né? São os eventos de movimento do mouse, né? Então o mouse se move, então é disparado um evento aqui, né? Então, por exemplo, aqui esse WM mouse move aqui, né? E você tem um posicionamento aqui, ó, tá? 362, posição 362x e 158 e 158y, né? Isso aqui é dentro da área lá, tá? É o momento atual do mouse quando ele se movia, tá? E então você tem vários eventos aqui, tá? Obviamente aqui nesse programa aqui eu posso estar filtrando aqui, por exemplo aqui, ó. Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Deixa eu marcar isso aqui, senão vai dar problema, tá? Então aqui, ó, ele está programado para mostrar todos os eventos aqui, ó, que são esses aqui que estão selecionados, né? São vários tipos de eventos, tá? Então ele está programado para mostrar aqui 849 mensagens, né? Eventos, tá? Então eu posso aqui selecionar todos, tá? Desselecionar todos aqui e eu posso marcar a mensagem específica que eu quiser, né? Você pode marcar uma mensagem específica ou um conjunto de mensagens aqui, né? Um grupo de mensagens aqui, por exemplo, teclado, né? E mouse, por exemplo, aqui. Vamos botar mouse aqui, tá? As mensagens que ele marcou aqui, ele deixa como azulzinho aqui, tá? Essas azuis aqui, né? São as mensagens de mouse, né? Set cursor, né? Eu vou estar mostrando só algumas aqui, tá? Vamos tirar aqui esse set cursor, esse RB button aqui eu vou deixar, tá? E sobe um pouco aqui, esse parent notify aqui eu vou tirar, né? Eu não quero que ele mostre agora, tá? Esse mouse wheel aqui significa aquela rodinha do mouse, né? Eu vou tirar, não quero ela. Esse move aqui eu vou deixar, vou tirar o lise. E mouse activate aqui eu vou tirar também. Não, vou deixar ele aqui, tá? E deixa eu ver subindo mais aqui. Por enquanto eu vou deixar isso aqui, tá? Então eu selecionei para ele mostrar aqui só os eventos relacionados com o mouse, né? Então, por exemplo, eu entro aqui agora, né? Então já é mostrado aqui os mouse moves aqui, né? Cada movimento do mouse lá dentro, lá, tá? Ele captura aqui e mostra aqui, né? Obviamente que é só tá programado para mostrar só o da área branca lá, tá? O da janela pai aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, tá? Deixa eu dar um clique aqui, né?
Ó, como vocês podem ver aqui, ó, eu mexo o mouse aqui, ó, na janela Pi e não mostra nada aqui. Por quê? Porque ele está programado para capturar especificamente da janela dessa janela branca aqui, da parte branca lá, né? Dessa parte branca aqui, ó. Então, ó, o mouse entrou aqui, já começa a ser mostrado aqui, tá? Já começa a ser mostrado aqui, né? E o Y0 aqui, ó, significa que, né, a primeira linhazinha aqui, ó, né? A primeira areazinha aqui já é o Y0, né? Então, como eu falei, o posicionamento X e Y da janela filha, ela está relacionada com, né, com a janela pai aqui, tá? Então, esse X e Y que ele mostra aqui é relacionado com a área branca aqui, e não com o ponteiro do mouse relacionado, né, relacionado com o desktop inteiro aqui, né? É só aqui dentro aqui. Então, se eu botar o mouse bem aqui assim, ó, bem nessa parte branca inicial aqui, ó, né, vai ser X0 e Y0, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, né? O X aqui é 0 e o Y é 0, né? Bem na pontinha lá, tá? Só que o X0 do Y relacionado à área de trabalho seria esse aqui, né? Seria essa pontinha aqui da tela, né? Aqui seria o X e Y da tela, né? Mas ele está mostrando o X e Y onde o mouse está, né? A posição X e Y do mouse dentro da área branca, que está programado para capturar aqui, tá? Né? Então nós temos, né, temos esses eventos do mouse, nós podemos botar aqui, se clicar com o botão aqui, ó, com o botão esquerdo aqui, ó, ou com o botão direito, tá? Então ele já mostra mais coisas aqui, né? Aqui, né? R button, né? Por exemplo, R button aqui, ó, né? Que é o botão direito do mouse sendo clicado, né? O botão direito do mouse foi clicado, tá? Então ele interceptou aqui e indica aqui pra mim a posição X e Y, onde o mouse estava, né? Quando o mouse foi clicado, com o botão direito, obviamente, né? O botão esquerdo já está em outro lugar aqui, tá mais pra cima aqui, ó. Provavelmente ele subiu pra cá, né? Tá, R button. Ah, tá aqui, esse aqui, tá? L button, que é o left, né? Então ele mostra aqui onde, quando eu cliquei com o botão esquerdo, né? Então ele interceptou. Esses eventos aqui, tá? Todos os eventos aqui, eles podem ser postados ou enviados, né? E vai ter uma diferença. Eu não vou poder explicitar agora aqui o que significa postar e enviar, mas eles são diferentes, tá? Em outra aula eu vou estar ensinando isso aí. O que significa postar uma mensagem e enviar uma mensagem, tá? É, quando essas mensagens são postadas e enviadas, de quem para quem? Elas são enviadas sistema operacional do Windows para a janela, tá? Então é o Windows que está enviando para a janela isso aqui, né? Então, por exemplo, quando eu clico aqui com o botão esquerdo do mouse aqui, ó, né? E é enviado esse comando aqui, ó, tá? Esse L button aqui, né? É o Windows que está enviando para a janela, tá? O Windows está enviando para a janela esse evento aqui, né? Então a janela que sabe o que vai fazer depois com isso aqui, se vai aceitar o clique ou não, porque a janela pode negar o clique, né? Como acontece muitas vezes, a janela pode negar o clique. Aí depende da janela, né? Se ela aceita ou não. Mas o evento é enviado, né? O Windows envia para a janela que o botão esquerdo foi clicado aqui, né? Na posição X309 e Y177. Quer dizer, o Windows enviou para lá, né? O Windows enviou, né? Se a janela aceita ou não, aí é problema do programador, né? Se ele quer aceitar ou não. Mas o Windows envia, todos os eventos o Windows envia para lá, tá? Então cabe ao programador identificar se ele vai aceitar ou não, tá bom? Temos aqui outros eventos aqui, por exemplo aqui, ó, que a maioria dos hackers querem, né? Que são eventos relacionados com teclado, né? Para usar o famoso keylogger, tá? Aqui, por exemplo, que vamos selecionar só os eventos aqui do keyboard aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, agora eu mexo aqui, ó, espera que tá errado aqui. Eu tenho que desmarcar lá. Eu tenho que desmarcar o mouse, tá? Desmarquei o mouse e deixei só o keyboard aqui, tá?
Então o que acontece aqui, ó? Então, ó, agora eu mexo o mouse aqui, ó, ele não está mais interceptando os eventos do mouse. Mas eles existem. Dentro da janela aqui, ó, o Windows continua a enviar para cá os eventos do mouse, né? Só que o programa aqui não está interceptando porque eu programei para ele não mostrar mais aqui os eventos do mouse, né? Só o do teclado. Então eu vou colocar aqui a janela bem pertinho aqui, ó, e vou apertar a letra A agora aqui, ó, tá? Deixa eu minimizar aqui mais, né? Para vocês poderem ver bem, tá? Então eu vou apertar a letra A e vocês vejam o que aconteceu aqui, os eventos que ele interceptou. Primeiramente, o Windows enviou para a janela esse evento aqui chamado WM Keydown, tá? E a virtual key dele, que é a letra A, tá? Que é a tecla, quer dizer, é a tecla A, né? É a tecla A. Então, primeiramente, o Windows enviou para ele que a tecla física do teclado foi pressionada, né? Ou a tecla física, ou se estiver usando o teclado virtual, né? A tecla A de lá, né? Imediatamente após isso aqui, o Windows envia esse evento aqui, ó, o WMK, né? O que significa esse evento aqui? Esse evento aqui já representa a letra original que apareceu, né? Que deve aparecer, tá? Então, quer dizer, além do Windows enviar aqui que a tecla foi pressionada, ele também envia qual a letra foi gerada, né? Qual a letra que a janela lá tem que mostrar. Que no caso é o A minúsculo aqui, tá? Tá? E finalmente o keyup aqui, né? Que significa que a tecla foi solta, tá? A tecla foi solta, né? Então, o simples fato de pressionar a letra A dentro do campozinho aqui de edição, né? Fez com que o Windows enviasse esses três eventos aqui para nossa janela lá, tá? O evento que dá, o evento K e o evento que up, tá? Bom, para quem tiver interesse aqui, para quem quer hackear, quem quer programar um hacker, né? E tem vários hackers aí, keylogs aí disponíveis aí para você baixar gratuitamente, como o Adam Max. Eles só capturam esse evento aqui, o keydown e o keyup, tá? Eles não capturam o WMK, tá? Eu vou dizer porque em uma outra aula, tá? Às vezes não capturam, eles só capturam o keydown e o keyup. É por isso que eles produzem um bug lá, relacionado com o acento, né? A pessoa vai digitar o A acentuado, aí fica assim não, fica assim, ó. Fica assim, ó, né? A pessoa quer que digita isso aqui, só que depois do bug que acontece com o keylogger lá e vira isso aqui, tá? Vira esse A aqui ou vira esse outro A aqui, ó, tá? Ou vira esse A aqui, tá? Fica dessa forma aqui, né? É um pau que dá no keylogger lá, porque o keylogger não consegue interceptar esse K aqui, ó, tá? E inclusive é engraçado que esse programa de hackeamento aqui da Microsoft ele intercepta aqui, né? Porque está mostrando aqui ele interceptou. Mas o keylogger não intercepta, né? Ele não consegue interceptar esse K aqui. Ele só intercepta o que dá, o que up e o que down, né? Por isso que ele dá esse pau lá, tá? Então eu pressiono uma tecla aqui, tá? Um C, por exemplo, né? Então ele vai estar mostrando aqui, tá? Os eventos aqui, eles são enviados para cá ou postados para cá, né? Então a janela aqui é que sabe o que fazer, né? Porque, por exemplo, aqui eu pressionei a tecla A, foi enviada a tecla C no caso aqui, né? Foi enviada a tecla C aqui. A janela aqui ela pode recusar o recebimento, né? Ela pode recusar o recebimento. Ou seja, se o programador quiser, a pessoa pode pressionar a letra C e o C é bloqueado aqui, né? Se você quiser, né? O C seria bloqueado e não apareceria aqui, né? O mesmo com o K aqui, né? Com a letra final gerada, né? Inclusive do acento aqui, quer ver onde é que está o acento aqui? Do A com acento, tá? Ele está, quer ver onde é que ele está? Deixa eu subir mais aqui. Ele está aqui, é esse aqui. E se acentuar dessa forma aqui, ó, como ele capturou aqui, ó, no que
A Damax não captura, ele não consegue capturar dessa forma aqui, né? Porque o Atamax não consegue capturar esse evento car aqui, o evento WMCar, né? Então ele só captura o keydown, né, que gerou o A, mas esse A maiúsculo aqui, ou o keyup, né? Aí ele faz uma gambiarra lá e consegue saber se é minúsculo ou maiúsculo, dependendo do shift, né? Mas essa letra dessa forma aqui, ó, o A acentuado certinho, o Atamax não consegue capturar, tá? Esse programa aqui captura, mas é um programa da própria Microsoft, né? Tá? E um programa que outros programas também, de programadores também pode fazer, mas óbvio que eles não vão estar liberando assim, né? Eles não vão criar um programa que consegue interceptar aqui o acento aqui e vai estar fornecendo de graça, né? Óbvio, né? Tá? É... Sim, então nós vimos os eventos aqui, tá? Agora nós já sabemos aqui sobre as janelas, né? Sabemos o identificador, algumas propriedades, tá? E os eventos, tá? Esses eventos aqui, né? É o que a gente pode falar de a famosa programação orientada a eventos, né? Que o C++ e todo mundo fala que o C++ não usa, o C++ realmente não é orientado a eventos, né? Mas ele tem que ter eventos sendo processados lá, né? Tem que ter eventos sendo processados lá, porque o programa lá em C++ tem que saber se o mouse foi clicado em algum lugar, né? Então lá no C++ ele é usado uma API como essa aqui, ó, chamada getMessage, tá? Essa API aqui lá, ela é responsável por estar interceptando os eventos, né? E no Visual Basic, e no nosso Visual Basic aqui, nós não precisamos usar o getMessage, tá? Por quê? Porque cada janela que o sistema cria aqui, ou cada ícone, cada janela aqui que você pode criar aqui, ó, né? O computador aqui, o programa aqui, ele nos fornece uma lista aqui de eventos aqui já existentes, né? Então você pode estar interceptando aqui simplesmente, né, selecionando a função que você quer e está usando ela, né? Por exemplo aqui, ó, tá? Deixa eu excluir isso aqui, tá? Por exemplo aqui, aqui no Visual Basic aqui, nós podemos colocar um campo de texto aqui, como esse aqui, ó, tá? Colocamos esse campo de texto aqui, significa que esse form 1 aqui vai ser a janela par, tá? Já vai ser a janela principal do programa, né? E esse texto aqui vai ser a nossa janela filha, né? Então, dentro desse nosso texto aqui, ó, né? Nós podemos tá mexendo nos eventos aqui, ó. Tem esse change aqui, tá? No caso aqui, tem o evento que dá, né? O evento que press, né? Vamos usar o que press aqui. Tem esse evento que press aqui, ó, né? Que ele vai tá usando como parâmetro aqui esse que ASCII aqui, que vai representar a letra. A letra exata que foi gerada, né? Então, por exemplo, aqui, ó, né? No nosso caso aqui, nós tínhamos o acento lá, cadê ele aqui? Esse aqui não, cadê? Ah, tá, ele subiu aqui, tá? Aí ele mostrou aquele acentuado lá. Então aqui ele vai estar capturando exatamente, né? Vai estar capturando exatamente aquilo que foi aquilo que foi gerado, né? Deixa eu colocar aqui o carregador notebook aqui, porque a bateria está no fim. Talvez o som fique meio ruim aí, mas vamos ter que usar assim. Vamos ter que terminar o vídeo assim, tá? Então nós vamos usar aqui um debug print aqui, né? Esse quiasco aqui, ó, ele tá como integer, né? Ele tá como número, ele tá aparecendo como número. Então nós podemos usar ele como o CHR, tá? Para transformar de número para a letra, né? Quiasc 2, tá? Pronto, então eu deixei programado aqui para as digitações lá serem exibidas aqui, tá? Então nós vamos rodar o programa. Vamos rodar o programa. O programa é esse aqui, tá? Tá? Essa aqui é a janela pai, né? A janela onde está escrito forminho que é a janela pai, tá? E aqui nós temos aqui a nossa janelinha de texto aqui, tá? Onde nós podemos estar pegando os eventos dela, tá?
Então, os eventos dela aqui, no caso do Visual Basic, ela já aparece aqui. É por isso que o Visual Basic é chamado como programação orientada a eventos, porque os seus eventos, os eventos de qualquer coisa já estão, né, já são pré-existentes aqui, como a gente pode ver. Eles já existem aqui, tá? No caso do C++ não existe, né? Eles não, na linguagem C++ não tem, não aparece aqui os eventos, por exemplo, dessa forma aqui, para você simplesmente colocar aquilo que você quer quando o evento ocorrer, né? Então, por exemplo, aqui, eu vou digitar alguma coisa aqui, ó, ele vai estar aparecendo bem aqui, tá? Então, eu vou colocar mais perto aqui, ó. Vou digitar a letra A, então a letra A apareceu aqui, ó, tá? Eu vou digitar o A maiúsculo, né? Então ele apareceu corretamente aqui. O A acentuado, tá? Né? Vocês podem ver que apareceu aqui, tá? Lembrando, né? A gente tem que lembrar que primeiramente eu aperto a tecla no teclado, né? O Windows percebe que eu apertei a tecla, né? E depois que eu percebo, aí que o Windows envia para cá, né? Pro programa aqui, tá? Aí que depois disso que o Windows envia para cá, tá? E aí o programa aqui é que decide o que vai fazer, o programador, tá? Que vai ser o que eu vou fazer agora aqui. Eu vou fechar aqui, ó, e posso programar, por exemplo, aqui para ele não mostrar a letra, acentuada, tá? Então eu posso fazer assim, ó, if, né? Isso aqui eu deixo, tá? Então eu vou dizer que se esse quiasque aqui for igual o A acentuado, for igual o A acentuado, por exemplo, minúsculo, né? For igual o A acentuado minúsculo, né? Então eu vou estar dizendo que o quiasque, né? O quiasque 2 vai ser igual a zero, tá? Ou seja, estou fazendo uma troca aqui, né? Vou estar trocando o. Por quê? Porque vai acontecer o seguinte, né? Eu teclo uma tecla, né? Eu vou teclar uma tecla aqui no teclado, né? O Windows vai interceptar essa tecla e vai enviar para o meu programa aqui, vai enviar para o programa, né? Vai enviar para o programa não, vai enviar para a janela, né? Ele vai enviar, na verdade, vai enviar para a janela, que é essa janela aqui, né? Essa janela aqui, tá? Mas obviamente no meu programa aqui eu tenho a opção de estar interceptando o que acontece dentro dessa janela, né? Então o Windows vai enviar a mensagem, o evento para lá, para essa janela aqui, tá? E a janela aqui vai executar, né? Ele vai executar essa função aqui, tá? Ele vai executar essa função aqui, tá bom? Porque é a função correspondente ao keypress aqui, ao momento que a tecla é pressionada. Que a tecla é pressionada não, que a tecla é gerada, tá? Que a tecla é gerada. A tecla que tem que aparecer, a letra que vai ter que aparecer, tá? Porque se eu apertar o acento, ainda não é uma letra, né? Então se eu apertar o A depois, então o Windows vai dizer que tem que ser exibido o A, esse A aqui, tá? Então nós vamos fazer assim, pro A ser virar zero, né? Para não acontecer nada aqui, tá? Então pera, deixa primeiramente eu apagar isso aqui, tá? Para não confundir aqui, tá? Então eu vou pressionar aqui, ó. Se eu pressionar aqui, tá? Ó, eu estou pressionando aqui. Primeiro eu vou pressionar o A normal, tá? Então eu pressiono ele aqui, tá? Eu programei para não exibir nada aqui, tá? Porque eu tirei o debug lá. Então, vamos botar aqui de volta, tá? Então eu aperto o A aqui, ele aparece, tá? Aperto o A maiúsculo aqui, ele aparece. Mas se eu apertar o A com acento, ó, ele não aparece mais, né? Por que ele não está aparecendo? Né? Por que ele não está aparecendo? Né? Se eu apertar, obviamente, se eu apertar o acento duas vezes aqui, ele vai dar isso aqui, tá? Mas se eu apertar o acento e o A para virar o A com acento, né? Então a minha função aqui bloqueia, né? O programa para ele não aparecer, tá? Né? Aqui no Visual Basic aqui, né? Obviamente eu posso estar programando ele para fazer isso aqui dentro das janelas do que existe dentro do programa em Visual Basic, né?
Eu posso, por exemplo, aqui trocar, né? Deixa eu fechar aqui. Eu posso falar que esse assim, que essa letra aqui, ela vai ter que virar uma outra letra, por exemplo, né? Então eu posso falar que o QASCII vai ser S maiúsculo, por exemplo. Só que eu não posso deixar dessa forma aqui, como dessa forma direta aqui, porque isso aqui tem que ser um número, né? Então vai ter que ser ASCII, tá? Vai ter que ser ASCII do S maiúsculo, né? Por quê? Porque esse QASCII aqui, ele está definido como integer, tá? Integer, né? Ele é integer. Então ele não pode ser uma letra diretamente, tem que ser um número, né? Então vai ser o número da letra, obviamente, né? Então nós vamos fazer isso aqui agora, tá? Então, por exemplo, eu digito o A normal, né? Vira isso aqui. Agora eu vou colocar o A acentuado, tá? Virou S, né? Bom, pra quem tá duvidando que eu tô digitando errado no teclado aqui, eu vou estar usando o teclado virtual aqui, que vai ser a mesma coisa, tá? O teclado virtual do Windows é a mesma coisa do teclado real, né? No sentido dos eventos, né? Acho que tá aqui no Windows 7 tá diferente. Aqui teclado virtual, tá? Então, ó, aqui tá o teclado virtual, tá? Então eu pressiono a letra A, tá? Tem que colocar aqui. Eu pressiono a letra A, apareceu aqui. Agora nós vamos colocar o A acentuado, né? Acho que é aqui. Acho que é aqui direto, tá? Acento e o A. Ó, virou a letra S, ó, tá? Virou a letra S. Por quê? Porque eu programei pra virar a letra S, né? Aí essa programação aí vai ter que ser feita pelo programador, né? Não pela janela, né? A função nativa, tá? A função nativa de todos os eventos não é acontecer nada, não é mudar nada, é ser dessa forma aqui, tá? É ser dessa forma aqui, a função nativa de todos os eventos, né? Então, por exemplo, a janela lá que tá sendo tá recebendo evento, né? Ela a priori ela não vai mudar nada, né? Ela programa para não mudar nada. Então você, né, aperta qualquer coisa aqui, tá? Então, né? Ele não vai mudar nada, tá? Esse evento aqui de esse evento é porque eu tirei lá, pera. Esse evento de KeyPress aqui, ele é um evento que o Windows só envia para cá depois que o Windows informa qual é a letra que é para ser exibida, né? Então esse evento KeyPress aqui, ele não é exatamente um evento relacionado ao teclado, né? Ele não é um evento de teclado, tá? Ele é um evento é um evento lógico, é um evento lógico do Windows que o Windows ele verifica quais teclas foram pressionadas e depois que ele vai identificar qual a letra que tem que ser gerada, né? Então ele não é um evento físico do teclado. O evento físico do teclado seria o keydown e o keyup, né? Seria exatamente esses dois aqui, tá? Keyup, cadê? Aqui, keydown, por exemplo, aqui. Esse keydown aqui é quando uma letra for pressionada, tá? E o que for pressionado e o keyup quando for solta, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar aqui para mostrar o debug print aqui do CHR, tá? Keycode, tá? Aí vocês vão perguntar por que ele sempre vai mostrar maiúsculo aqui. Isso aqui sempre vai mostrar maiúsculo aqui. Porque ele está mostrando a tecla A, né? Não é a letra A, é a tecla A, né? É a tecla A. Então ele, por conveniência, o Windows disse que a tecla A é maior. Ele definiu, ele nomeou como uma tecla maiúscula, tá? A tecla A maiúscula sempre, né? Tecla A sempre é uma tecla maiúscula, tá? Porque aqui a gente está interceptando a tecla que foi pressionada, não a letra, né? Então, por exemplo, aqui, eu vou estar exibindo aqui agora, ó, tá? Se eu apertar a letra A, ele vai mostrar aqui do lado, né? Então eu aperto a letra A, né? Então ele exibiu que a tecla A aqui. Se eu ficar segurando o mouse aqui, ó, então ele vai estar disparando várias vezes aqui, ó, como eu vou fazer aqui agora. Ó,
Ó, fiquei segurando aqui, ó. Então ele disparou várias vezes aqui, ó, tá? Por quê? Porque o evento countdown. O evento countdown dispara enquanto a tecla estiver sendo pressionada. Então, enquanto eu não soltar a tecla, ele vai ficar disparando aqui, tá? Ele vai estar mostrando vários aqui, né? Tá? Esse aqui é o evento countdown, tá? Então nós vamos ter, deixa eu fechar aqui o teclado aqui, né? Então nós vamos ter vários outros eventos aqui, além do countdown, QAP, né? Temos eventos aqui relacionados com né? Aqui got focus, quando ele perde foco, né? Clique, tá? É, inclusive aqui esses eventos do visual, que o Visual Basic mostra aqui, ó, não são todos os eventos, né? Que o texto lá, a nossa janelinha aqui de texto que ela recebe, né? Não são todos, né? Por incrível que pareça, não são todos, não. São alguns que a Microsoft definiu como importantes aqui, né? Que clique, né? Que aí tem que dar aqui, mas não são todos aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, um que não tem aqui, por exemplo, que seria, por exemplo, aqui, se eu fizer isso aqui, ó, mandar copiar, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é um evento, né? É um evento isso aqui, só que ele não existe aqui. Que ele não existe não, ele não foi colocado aqui. Aqui não existe nenhum evento que indique quando foi copiado, né? Quando o texto que está aqui lá dentro foi copiado, né? Aqui não existe, mas existe o evento, né? Ele só não aparece aqui, tá? Então nós temos que lembrar aqui que aqui esses objetos que tem aqui, ó, cada um desses aqui, ó, ele vai criar uma nova janela aqui dentro, tá? Então se eu pegar esse time aqui, ó, e colocar ele lá, ele criou esse time aqui, ó, isso aqui é uma outra janela, tá? Então é uma outra janela que é uma janela filha pertencente a essa janela aqui, form 1, que é a janela pai, né? A janela pertencente, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, aqui esse label aqui, ó, tá? Coloquei ele aqui, então ele é uma outra, aqui é uma outra janela, tá? Aqui ele é uma outra janela, né? Uma janela filha pertencente a essa janela pai. O relacionamento dessa janela aqui com essa janela aqui não tem relacionamento nenhum, tá? Eles não tem relacionamento, tá? Inclusive essa aqui, ela pode estar aparecendo na frente dessa daqui ou não, tá? Ela pode ser sobreposta em cima dessa daqui ou não, tá? Aí depende de como o Visual Basic definiu, para quem tiver que aparecer na frente de quem pode aparecer na frente de quem, tá? Talvez seja o único relacionamento que ela tem uma com a outra, com as outras aqui, são os estilos dela, né? Tá? Então é isso aí, gente. Então nós também temos que ver que, né? Aqui é uma outra janela, então, né? Então são outras propriedades, tá? São outros eventos, né? Ele tem os seus outros eventos aqui, né? Que o Windows envia para lá, né? Que são diferentes do meu texto lá, por exemplo aqui, ó. É, por exemplo aqui, ó, o QAP e o QDAO aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, a Microsoft não colocou o evento que preza aqui, por exemplo, né? Quando se digita uma tecla, né? Como vocês podem ver aqui, ó, ele não colocou, tá? Por que não colocou? Porque quando você tenta escrever aqui, o Windows não deixa, né? Inclusive o Windows não deixa nem você nem ficar o cursor ir para lá, porque isso aqui não é uma edição, né? Onde está escrito esse label aqui não é uma edição, né? O único lugar que pode ser editável aqui é esse aqui, né? Então quando eu clico aqui, ó, né, o cursor não vai para lá, o cursor não sai daqui, tá? O cursor não sai daqui para ir para lá, tá? Né? Porque aqui não é uma edição, tá? Então, obviamente, como não é uma edição, não há como se usar o evento que dá lá. Embora a mensagem de keypress exista, né? Existe uma mensagem de keypress para lá, só que o Windows não gera, né? Mas a janela existe, o evento pode ser que exista, tá bom? Sim, a gente viu que, né, que esses eventos aqui, a gente pode estar interceptando eles aqui, né? Aqui, né? Todos esses eventos aqui, tá? A gente pode estar interceptando.
a gente pode estar interceptando eles dentro do Visual Basic, porque a Microsoft, o Visual Basic permite isso, né, que você intercepta os eventos, todos os eventos, todas as janelas que existam dentro. Na verdade não são nem todas as janelas que existem dentro do Visual Basic, né? São todas as janelas que são criadas por aqui, tá? Que é onde eu coloquei os eventos aqui. Porque eu posso criar um texto aqui, por exemplo, eu posso criar uma caixa de edição dessa aqui sem vir por aqui, né? Eu posso criar dinamicamente, né? Eu posso rodar o programa e criar uma função lá para criar uma caixa de texto lá, né? Para criar uma caixa de texto. E aí então, aí então já não vai mais ser possível eu interceptar os eventos dessa forma aqui, né? Dessa forma aqui, ó, né? Bem facinho aqui, tá? Não vai ser mais possível, porque aqui está programado para mostrar só o que foi colocado aqui, só o que é adicionado por aqui, né? No modo de desenho aqui do Visual Basic, né? Mas no modo de programação não há como eu estar interceptando dessa forma aqui, né? Nada impeça que eu possa interceptar de uma outra maneira, que eu vou ensinar em outro vídeo depois, que seria por subclasse, né? No caso do Visual Basic aqui, seria por subclasse, tá? Seria por subclasse ou até usar o próprio getMessage aqui, tá? Que isso aqui não é exclusivo do C++, né? Porque isso aqui é uma API do Windows, né? Então eu posso usar isso aqui em qualquer linguagem que eu queira, né? Não é só no C++ que eu posso usar o getMessage aqui, eu posso usar no Visual Basic, posso usar no Java, né? No Python, né? Desde que elas permitam que eu use a API, né? Obviamente que se não permite que eu use a API, então não tem como. Que é o que acontece com, por exemplo, o Blitz Basic, né? Que se eu não me engano não permite a API lá. Então não há como usar esse getMessage aqui lá para pegar os eventos, tá? Bom, sim, aí nós vimos aqui que, né, o Visual Basic ele permite interceptar os eventos aqui, tá? E aí vai vir aquela pergunta lá, né? A pergunta para quem quer hackear, né? Como você vai interceptar isso aqui, né? Você vai criar o seu, né? Você desenvolve o seu programa, né? Em Visual Basic, né? Você tá aqui programando seu programinha aqui em Visual Basic, e C++. Aí você vai querer como você vai interceptar isso aqui de um outro programa, porque esse aqui é um outro programa. Esse aqui, né? Essa janela aqui não tem nada a ver com o Visual Basic, né? Não tem nada a ver, né? Essa é uma janela pá diferente. Ela não está dentro ela não está dentro do Visual Basic, né? É uma janela isolada, é uma janela separada, né? Então você pode perguntar como você vai interceptar isso aqui, né? Como você vai interceptar, por exemplo, as digitações aqui, né? Aqui, né? O cara digitou aqui, né? Como fez esse programa Spy aqui, né? O programa Spy aqui da Microsoft, esse programa Spy aqui, mais, né? Ele intercepta qualquer coisa, né? Então você pode estar se perguntando como você vai fazer. Tem como fazer? Tem como interceptar, né? Não apenas as teclas, como faz o Ardamax, né? Que você, né, pressiona a letra K e o Ardamax consegue interceptar a letra K, né? Mas com todos os eventos aqui, né? O evento de pintura, evento de clipboard, né? Onde mostra se mexendo, né? Não só interceptar, como até mesmo bloqueado, né? Você pode estar bloqueando uma tecla aqui, uma letra que é gerada, tá? Tá bom? Mas aí vai ficar para uma outra aula, porque vai ser usado um método aqui que não é o método de subclasse, né? Porque o método de subclasse só pode ser usado dentro do próprio Visual Basic, né? O método de subclasse, tá? Ele não pode ser usado para interceptar alguma coisa fora do Visual Basic, tá? Então você pode estar interceptando isso aqui, só existe um único método que é conhecido como hook, com esse método aqui chamado hook, tá? É o único método que pode permitir que um programa consiga interceptar os eventos de um outro programa, tá bom? Bom, então é praticamente isso aí. O que eu queria ensinar nessa primeira aula mesmo era só os conceitos de janela, tá? Né, as propriedades aqui das janelas, né, os eventos, né? E, né, depois nós vamos estar fazendo outros vídeos aqui como tá interceptando aqui as letras, tá? Outras coisas, os eventos de outras janelas, tá bom? Então é isso aí, gente. Um abraço aí pra vocês.